Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui uma fala do Lula, olha, em que ele deu uma entrevista e responsabilizou o Bolsonaro pelos ataques do 8 de janeiro, detonou a fuga dele para os Estados Unidos. Eu vou trazer o vídeo, fazer aqui algum react. Falarei também do pastor Marco Feliciano, que perdeu uma grande chance de ficar calado. Foi falar bobagem sobre o 8 de janeiro, defendendo quem foi preso, caindo em hipocrisia, insistindo em narrativas mentirosas. E eu vou, mais uma vez, esclarecer aqui, trazer alguns pontos. Porque o que o Marco Feliciano vai dizer, muita gente, até de boa fé, acredita. É uma conversa que a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos falar sobre isso, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deixa like se gostar do vídeo, mas vai que assiste e não gosta, manda o dislike, não tem problema, eu entendo. E se puder também, comenta aqui embaixo, qual que é a sua opinião? Ela é sempre muito importante, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então o Lula deu uma entrevista ao Metrópolis, nas vésperas aí de completar um ano do que aconteceu, o lamentável episódio do 8 de janeiro, em que bolsonaristas que estavam na porta dos quartéis, o que por si só já era ilegal, já era um cometimento de crime, não se pode ficar naquela área. Aí juntou com mais gente que veio de caravana e ônibus, e quem pagou tudo isso? É a pergunta que eu já faço aqui de cara. Aí foram lá, invadiram a sede dos três poderes, quebraram as coisas, roubaram patrimônio público, coisa histórica que foi destruída por eles, e aí muitos foram presos ali em flagrante, outros foram presos depois. Enfim, a coisa está avançando, já tem alguns condenados e tal. Então, tem um ano que aconteceu isso, vai completar agora aí. E aí, muita coisa ainda tem que ser esclarecida. E o Lula, na entrevista que concedeu, tocou nesse assunto, tocou nesse ponto, uma fala, olha, que a gente tem que prestar atenção aqui para ver, será que ele tem razão ou não? Eu vou colocar e vocês fiquem à vontade para comentar aqui embaixo, em seguida eu trago a minha opinião a respeito. Vamos lá então para o Lula falando sobre o 8 de janeiro. Olha, eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. É sabido que ele não aceitou a nossa vitória, é sabido que ele tentou desmoralizar o tempo inteiro a justiça eleitoral, é sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis. Ele planejou isso, covardemente não teve coragem de assumir, saiu e deixou os mandantes dele aí para cumprir o que fez. Nós ainda estamos apurando conta, porque ainda nós temos que apurar quem financiou isso, quem garantiu os acampamentos. Nós não temos pressa. O que nós queremos é que seja feita justiça de fato e de direito, para que nunca mais alguém ouse dar golpe num processo democrático. Ou seja, a democracia pode ser um regime que todo mundo pode criticar, mas não há nada melhor. É por causa da democracia que pessoas como eu chegou à presidência da República. Aliás, é por causa da democracia que pessoas como o ex-presidente chegou à presidência da República. É por causa da justiça eleitoral que ele tentou desmoralizar que nós chegamos à presidência da República. Então eu acho que ele tem um culpado, é ele, porque ele falou disso antes, durante todo o mandato e depois do mandato. Só não teve coragem de assumir porque fugiu com antecedência. Aliás, não teve a grandeza de dar posse ao presidente eleito, que no caso fui eu. Bem, eu acho que ainda a gente não está totalmente livre de outras pessoas tentarem. Por isso é que nós temos que ser exemplares na apuração e no julgamento dessas pessoas. Todo mundo vai ter o direito à presunção de inocência, mas todo mundo tem que ser julgado e analisado com muita veemência, porque o Brasil precisa definitivamente consolidar a democracia. Bom, então tá aí a fala do Lula, tocando em pontos importantes. Pode ser que um ou no outro aqui alguém possa discordar, mas no geral, uma fala muito boa, muito correta, cobrando punição, defendendo o devido processo legal para o pessoal. E quando ele fala aqui, eu acho interessante, é o que eu tenho falado aqui desde quando aconteceu o episódio. Tem que punir, não só pelo caráter punitivo em si, porque assim, cometeu o crime tem que ser punido, mas para servir também de exemplo para o futuro, que a hora que a galera começar a pensar, vamos para a porta dos quartéis de novo, vamos lá invadir, vai pensar duas vezes, fala, ixi Maria, quando lá atrás, quando fizeram isso aqui, a galera pegou cana pesada, e mais do que a condenação, porque o problema é o seguinte, pessoal, não adianta dar 15 anos de cadeia, dar 10, 5, 3...
Se daqui a pouco a pessoa faz ali uma manobra e sai, não sei mais o que, né? Tem que ter a certeza que, peraí, né? Vai ser condenado e vai ter que pagar mesmo, né? Porque a impunidade acaba incentivando com que novos crimes sejam cometidos. Então, a gente tem que cobrar que as pessoas, de fato, paguem pelo que fizeram, né? Se vai ficar 2, 3, 4, 5 anos, mas que fique mesmo, porque não dá para ver o que aconteceu sendo repetido. Outro ponto aqui importante que o Lula traz em relação a cobrar a punição em relação a quem financiou. Isso é um ponto importante também, porque a galera não foi assim, coincidiu que tinha muita gente, acordou no mesmo dia e falou, vamos lá para Brasília, vamos invadir, quebrar tudo, e vai que o Lula decreta uma GLO e os militares assumem ali a questão e invadem lá e a gente convence eles a aplicar um golpe no Brasil. Não foi pensado coincidentemente, não, teve vamos dizer assim, um idealizador, teve o financiador, o incentivador, e tudo isso tem que ser apurado. Não basta você ficar condenando ali, né, aparentemente as pessoas, né, inofensivas, os tios, as tias, os idosos, mas não sei o quê, né, e deixar passar batido a galera que, enfim, aí os peixes grandes da questão toda. E quando ele coloca que o Bolsonaro tem a sua responsabilidade, concordo plenamente. Eu não sei nem se foi o Bolsonaro que planejou. Eu não consigo imaginar o Bolsonaro, enfim, planejando algo, né, com algum nível de inteligência. Eu acho que pode ter alguém que planejou e o Bolsonaro, né, no cargo ali, como presidente, aí eu concordo com o Lula, o tempo todo questionando, alimentando falsas esperanças, fugindo do Brasil, aí tudo isso foi sendo combustível que o Bolsonaro jogava a partir de um plano que outras pessoas tiveram e usaram aquele pessoal para tentar colocar um eventual plano em prática. Mas insisto, eu nunca acreditei em golpe, para mim, né, nunca teve chance de acontecer no Brasil, o que não quer dizer que a gente deva, né, fechar os olhos para o que aconteceu, né, e para o que possa vir a acontecer. Então, fica aqui essa reflexão minha sobre a fala do Lula. Agora, falando ainda sobre o 8 de janeiro, quem apareceu para tentar lacrar em cima e falar bobagem foi o pastor Marco Feliciano, que já foi desmascarado várias vezes no canal, e tem que ficar atento ao que ele diz, porque você podemos discordar, mas tem muita gente que vai concordar e sair repetindo o que ele falou. Rebeca Borges, do Metrópolis, vai trazer o seguinte, que o pastor Marco Feliciano, deputado do PL de São Paulo, divulgou na sexta um vídeo em que chama de escárnio o ato Democracia Inabalada, que marca um ano das ações contra a sede dos três poderes. Organizado pelo governo federal e pelas presidências do Congresso Nacional e do STF, o evento busca reafirmar a força da democracia em memória aos ataques de 8 de janeiro. Em vídeo divulgado nas redes, o deputado criticou o evento e disse: "Não posso me calar diante de tanto escárnio." O parlamentar também defendeu as milhares de pessoas presas após os ataques, as quais chamou de patriotas inocentes, e disse: "Prisão de centenas de patriotas inocentes. O contexto nós já sabemos. Não me surpreende um ato formatado pelo atual governo petista comunista." Meu Deus do céu, que delírio que esse povo tem. Voltando ao que ele disse, que vai dar voz a diversas autoridades que defendem a tese do golpe de Estado perpetrado por senhorinhas e crianças com Bíblia e bandeira do Brasil em punho, sem uma única arma de fogo em mãos. Olha, aqui já tem muito conteúdo para a gente desmascarar. Primeiro, fala que os presos são inocentes. Não são. Cometeram um crime, você pode até achar que a pena está exagerada ou não, mas cometeram um crime, então não tem nada de patriota inocente aqui. Chamar o governo Lula de comunista, pelo amor de Deus, Marco Feliciano. Pergunta os banqueiros se eles acham o governo Lula comunista. Não dá. O próprio Lula bate no peito com maior orgulho e fala: no meu governo os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, não sei mais o quê. Que comunista é esse? Então, assim, não dá, é delírio. E falar senhorinhas e crianças com Bíblia e bandeira do Brasil é tentar diminuir a gravidade. Tinha senhorinhas com Bíblia e bandeira do Brasil? Tinha. Agora, por que você não fala da galera violenta que chegou lá, mas não tinha arma nas mãos? Mas o plano, segundo consta, era outro. Era fazer a baderna, aí o Lula decreta a GLO, os militares assumem, e o que aconteceria dali adiante, só Deus sabe. Então não pode se menosprezar o que aconteceu, porque tinha lá uma meia dúzia de senhorinha, e tinha mesmo, e usar a imagem dela, da dona fulana, e como se fosse ali, foram mais de 1000 presos. Aí tinha 1000 senhorinhas, 1000 crianças, é santa paciência. Feliciano também pediu empatia por conta do Clezão, aquele que foi, morreu lá na Papuda e tudo mais. Aí ele vai dizer lá em relação ao Clésio, então não quero nem entrar nesses detalhes aqui, mas a gente fica agora
observando, né, como é que o bolsonarismo parece que precisou do Clériston, né, vir a falecer, o que eu lamentei, e eu não comemoro morte de bolsonarista, lamento profundamente que ele tenha morrido, né, lembrando que, inclusive, quem negou pela primeira vez o habeas corpus para ele foi o André Mendonça, terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro. Agora, faltou o Marco Feliciano dizer, como faltam os bolsonaristas, que o Clériston estava na cadeia também. Por quê? Porque foi lá, foi preso em flagrante. Né, foi preso lá fazendo o que foi feito. E aí o André Mendonça, então, não dá a ele no habeas corpus, ficou lá e, infelizmente, repito, veio a falecer. Agora o pessoal virou os defensores dos direitos humanos, do devido processo legal, depois do que eles defenderam aí, do que aconteceu dos abusos da Lava Jato, impeachment da Dilma. Agora apareceu a turma que antes comemorava abuso e o devido processo legal desrespeitado, agora querendo posar de defensores de tudo isso e dos direitos humanos. Então, né, que bom que tudo isso serviu, pelo menos, né, a tragédia para despertar, né, esse senso dos direitos humanos dos bolsonaristas, ou será que é direitos humanos só para quem eles, né, percebem que é do lado dele? Vamos ver se é um direitos humanos, né, meio que assim, não, só para alguns, não é para todos não. E aí é isso, então, né? Aí vamos falar mais bobagens ali em relação à segurança, que o governo falhou na segurança. Já foi falado várias vezes que quem tinha que proteger ali o local que houve a invasão era a polícia do Distrito Federal, que tem o Ibanez como governador, em que tinha o secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro. Enfim, então o Distrito Federal falhou. E aí tinha também gente do GSI, do Augusto Heleno, que ainda fazia parte do GSI no governo Lula, e segundo alguns apontam, também teve falha de setores ali por conta dessas pessoas, e deu no que deu. A gente tem que cobrar punição para que isso nunca mais aconteça. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!